Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu separei umas dicas diferentes, né, do que eu tenho falado. Estamos enclausurados, né? E cada vez mais a gente precisa cuidar da nossa casa. E aí hoje eu vou falar um pouquinho, um assunto que um tempo atrás eu falei e acho que vale para muita gente também. A questão da casa alugada, né, do apartamento alugado. Que muita gente fala, mas o meu apartamento é alugado, eu não posso fazer reforma, né? E algumas coisas dá para fazer sim, algumas coisas dá para mudar, decorar. E a gente precisa ter a nossa casa do nosso jeito, né? A nossa casa que a gente se sinta que é nossa, né? Que no fundo, a nossa casa é sempre o nosso refúgio, a nossa casa é sempre o nosso porto seguro, é sempre o lugar de onde a gente volta. Mesmo aqueles que precisam sair para trabalhar, voltam. Mesmo que vão viajar de férias, voltam. E a casa é sempre o nosso refúgio, né? Desde o tempo das cavernas, né? Eles tinham lá um lugar de refúgio, né? As cavernas eram o seu lugar de abrigo, né? E assim foi em todo o processo da humanidade, assim foi por toda a evolução. A gente se protege, né? É como se fosse um templo, né? O nosso que nos protege, que nos acolhe. E se a gente tem uma casa, um espaço que nos conecta, né? Que está alinhado com o nosso propósito, que faz sentido para a gente com as nossas necessidades, que é do nosso gosto. Beleza também é fundamental, a natureza é bela, não é à toa. E isso é muito mais prazeroso, né? É uma forma até de bem-estar, é uma forma de saúde, né? Muitas coisas para a gente pode proporcionar bem-estar, bem-estar físico, emocional, né? E isso ajuda na própria saúde, né? O tema tão em vigor ultimamente. E eu vou tentar aqui falar um pouquinho a minha contribuição, o que a gente pode fazer numa casa alugada. É claro que serve para quem não é alugado também, mas a questão de ser alugado é que as intervenções são mais simples. Elas podem ser voltadas ao original, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa que fica definitivo. É claro que em alguns casos, mesmo sendo alugado, é possível fazer obras maiores, né? Quando se tem um acordo com o proprietário. Às vezes a pessoa já mora por muitos anos naquele espaço, ou já trabalha naquele espaço muitos anos. Ela mantém um aluguel, mas na verdade é como se fosse quase que dela, né? Quase que a propriedade dela. Eu já fiz obra de reforma em comércio que era alugado por muitos anos e foi feito em intervenções grandes, né? Então, quando o proprietário está de acordo, não tem problema nenhum. A questão é sempre comunicar, né, e questionar o que é possível, o que não é possível. Então vamos lá, as dicas que eu separei, né, para se a casa é alugada, coisas de decoração, coisas que podem ser feitas para tornar o espaço mais agradável e confortável. O que é importante lembrar é que tem que fazer sentido para a pessoa, né? Aquela coisa, ou a cor, o objeto, o que seja, tem que fazer sentido para a pessoa, né? Tem que transmitir uma sensação. Qual a sensação que a pessoa deseja, né? Sempre se colocar essa pergunta, independente se a obra é de reforma, se a obra é só uma decoração, se é alugado, se é própria. Qual é a intenção? O que se deseja, né? O que faz sentido? Porque se não faz sentido,
não adianta só ficar copiando referências, né, de Google, de Pinterest e outras referências, se aquela referência não fazer sentido para a pessoa. Pode ser bonita, mas precisa fazer sentido. E aí é que eu coloco, né, a gente tem sempre que se questionar. Então, por exemplo, mobílias, algumas mobílias são muito versáteis, né, de se utilizar. Por exemplo, mesinhas pequenas que podem ser colocadas como aparador, pode ser um apoio, pode ser até na cabeceira, né? Tipo criado mudo. Elas são sempre versáteis, né? Dá para colocar num cantinho com uma planta. Então tem muitos tipos de mesinha, muitas variedades, modelos, e é sempre um item de decoração que pode agregar, né? Sempre pode contribuir, vamos dizer assim, né? O papel de parede é um item que, dependendo da aquisição, né, do quem pode ter um papel de parede melhor, vamos dizer assim, é possível ter papel de parede que você pode tirar, descolar e depois recolocar de novo. É claro que esse modelo, essas marcas, esses fabricantes são de custo mais elevado. Mas tem os outros mais simples, né? Os papéis de parede que eles imitam texturas, eles imitam tijolinho, eles imitam pedra, eles imitam tecido. E isso é muito bacana, né? Que harmoniza o ambiente. É claro que o que eu falo é sempre tem que fazer sentido, senão não faz sentido, né? Tem sempre que valer a pena alinhada com a pessoa. Tem que a pessoa gostar, fazer sentido e se sentir acolhida, né, com os materiais. Os materiais em si, eles transmitem sensações, né? Vários tipos de materiais podem transmitir sensações totalmente diferentes. E cada um vai estar alinhado com um estilo diferente, cada um vai estar alinhado com uma personalidade diferente. Então, é sempre fazer essa mesma pergunta, né? O que faz sentido. O mobiliário, né? Alguns mobiliários que as pessoas já têm, né? Eles podem ser repaginados, podem ser reformados, né? Pode ficar com uma cara nova. E isso tem vários pontos positivos, né? Um, pela o que a gente chama de design afetivo, né? Que tem toda a carga emocional, que às vezes tem uma história de família, e ela vai sendo perpetuada. Pode ser também a questão de economia, né? Que você reformar um mobiliário é muito mais em conta do que você comprar um novo. E pode ser também a questão de não gerar mais resíduo, né? Porque acaba indo para o descarte e é uma forma da gente diminuir essa questão desse volume, né, de lixo que é gerado principalmente nas reformas, né? É uma questão bastante séria porque nem todo resíduo ele é reutilizado, nem todo resíduo ele é reaproveitado, né? Tem muitos programas de reciclagem, mas ainda existe muito descarte que não são reciclados, né? Tem indústria, inclusive, que aproveitam e refazem, né, vários materiais, mas muitos deles ainda viram realmente entulho, descarte, né, poluindo o meio ambiente. Então são várias questões aí que a gente pode pensar, né, que pode valer a pena reutilizar um mobiliário. É claro que aí tem que avaliar a condição, né? Se é uma madeira que está em boa condição, se não tem foco de cupim, se não está podre, estragada, aí sim vale a pena. Se não, aí tem que descartar, porque às vezes o trabalho de descumpinizar ou qualquer coisa é muito mais custoso e nem sempre consegue combater o foco 100%.
Eu já tive um sofá que eu fiz uns 5 vezes o tratamento e depois eu tive que jogar ele fora, porque não teve jeito. Tinha umas frechas dentro que não atingia o produto e estava sempre ali o foco aparecendo. Então é uma coisa para se avaliar. E a reforma de um mobiliário a gente pode incluir várias coisas. Às vezes pode trocar só um puxador, às vezes faz um lixamento, porque já vai limpar, né, a madeira, e aí coloca uma seladora ou uma cera. Pode pintar, então tem muitas coisas, né? Pode adesivar, já também tem vários materiais que podem ser adesivados, né, que usam para ser adesivados, que pode usar em mobiliário, alguns imitando pedra, alguns imitando várias coisas, né, até decorativo mesmo. Então, opção não falta, né? São muitas coisas que se pode fazer com mobiliário para reutilizar e alinhar, né, com o gosto da pessoa, porque às vezes também a pessoa tem aquele mobiliário, mas não combina muito com o jeito dela, e às vezes uma repaginada já vai dar para fazer a cara da pessoa, né, ficar do jeito que a pessoa gosta. A pintura. A pintura é sempre um item que ele é muito versátil, né? Ele traz vida, ele traz aconchego, ele alinha, né, várias necessidades, né? Ele faz sentido e trazer várias intenções, né? Às vezes a pessoa deseja uma intenção de um espaço mais relaxante, às vezes deseja uma intenção de um espaço mais aconchegante, às vezes deseja uma intenção de um espaço mais alegre. Isso tudo a gente pode estar trabalhando com as cores, né? Uma pintura na parede. Olá, boa tarde, quem está chegando, né? Quem tiver dúvida pode pôr aqui para mim. A ideia hoje é falar aqui coisas que a gente pode utilizar em apartamentos alugados ou casas alugadas, que serve para qualquer casa também, independente de ser alugado ou não. Então a pintura, ela traz muito essa sensação, né? Ou de conforto, ou de aconchego, ou de trazer um ambiente mais alegre, enfim. A gente pode trabalhar a pintura de várias formas, não precisa pintar todo o ambiente, às vezes uma parede de fundo, às vezes meia parede, né, que você já separa, às vezes a cabeceira, por exemplo, fazer uma barra de meia parede, ou às vezes setorizar um cantinho, né, aquele cantinho de TV, ou aquele cantinho de leitura, ou aquele cantinho da criança. E com a pintura você consegue fazer isso como se fosse uma divisória imaginável, né? É como se criasse ali um ambiente separado e não tem parede, mas tem a pintura ali que delimita o espaço, né? Isso dá muito certo, né? E cria muitas sensações, né? A cor transforma completamente um espaço, sem contar com os efeitos, né, que ela transmite, que ela agrega, né? É muito positivo. E a gente pode usar cores em várias coisas, né? Às vezes acessórios, almofada, tapetes. Às vezes as pessoas, geralmente apartamento alugado, eles são brancos, né? O pessoal pinta o apartamento branco e põe para alugar. E às vezes as pessoas acham que não pode pintar aquela parede, não querem pintar. E aí uma forma da gente utilizar essas paredes brancas é colocar coisas coloridas, colocar quadros coloridos, colocar almofadas no sofá colorido, usar um tapete colorido, né? Isso agrega muito, né? O quadro, às vezes tem que furar a parede, né, para prender, mas nada que uma massinha depois para devolver o apartamento não resolva, né? E o próprio quadro ele pode ser colorido ou não, pode ter só molduras coloridas, né? Isso vai muito do estilo da pessoa, vai muito do estilo de cada um. Então isso vai também ajudar a harmonizar o ambiente, trazer um conforto diferente, né? Uma sensação diferente.
as paredes não ficam peladas, né? Eu digo que a parede vazia parece que ela está pelada, né? Sem roupa. E o quadro ele ajuda a harmonizar um ambiente, né? O mobiliário, como eu falei, ele pode ser colorido, né? A gente pode pintar, mas também os sofás, né? As poltronas, né? Elas podem ser coloridas, né? O sofá também é possível de reformar e trocar, né? As almofadas e refazer com tapeceiro e ele fica com cara de novo, né? É até bom de tempos em tempos reciclar para poder trocar a espuma, colocar mais espuma e renovar o ambiente, né? Então tem muitas opções de padronagem no mercado que dá para compor, né, com uma cor, com duas cores, com uma estampa, dependendo da área, dependendo do estilo, né? Alguns materiais eles são próprios para ficar do lado externo, que chamados de aquablock, né, que eles pode molhar e não danifica ah, o material, né? Então tem muita opção para fazer, também de colocar essas cores na estampa dos sofás ou nas mobílias, né? As plantas são sempre bem-vindas, né? Dependendo do espaço de cada um, nem que seja um vasinho pequenininho, como eu tenho um aqui, mas tem vários. Esse aqui bem pequenininho, né? Tem outro desse. E as plantinhas são sempre bem-vindas, né? Elas sempre trazem mais vida. E quando possível ter mais plantas, né? Elas, além de harmonizar o ambiente, elas, elas têm as propriedades biofísicas, né? Que filtram o ar. E isso é muito bom para a gente, ainda mais nesse momento agora, né? Ela sempre vai renovar mais o ar. Eu já tive mais plantas, hoje eu tenho menos, mas eu sempre tenho uma plantinha ou outra, né? Isso faz muito bem, isso ajuda bastante, tanto na nossa biofilia, né? Nas propriedades biofílicas, quanto também na decoração. Ela sempre vai trazer um ar diferente, uma vida nova para o ambiente, para o espaço, né? Alegra o espaço. Os pisos, né? Vamos falar agora. Às vezes a pessoa entra no apartamento, tem aqueles porcelanato ou cerâmica, geralmente feio, geralmente antigo. É aquelas cerâmica de uma faixa de uma década aí, que eu não me lembro exatamente quando. Elas não compõem com nada, né? Elas são um material de segunda linha, terceira linha, que era muito usado, né, popularmente, mas na verdade elas não ornam muito bem com as coisas. Então, uma opção é colocar o piso laminado. O piso laminado, ele é colocado por cima, ele pode ser colocado por cima de qualquer material. Então, ele não vai, o dia que precisar sair, pode tirar tudo e levar embora. É porque ele é colocado uma manta embaixo e ele é geralmente encaixado, né? Ou as reguinhas são coladas, mas é possível remover e tirar tudo e aproveitar. Então tem várias padronagens, né? A maioria são amadeirados, mas eles harmonizam bastante, eles trazem aconchego, eles são resistentes. Eu tenho na minha casa, eu já tive cachorro, ela corria, né? Tem criança que já está grande, mas ela também corre. E eles são muito resistentes, né? E fáceis de limpar. Basta um pano úmido, quase que seco, né? Que já basta isso para limpar. Então são práticos e fáceis de se instalar. E em uma tarde uma pessoa coloca, né? O colocador coloca um ambiente grande. Então é um tipo de uma reforma que vale a pena para fazer
dentro de um apartamento alugado, por exemplo, né? Claro, também pode ser sem alugar, mas eu estou me referindo aos seus alugados, né? Pra, o que pode ser removido e pode se tornar o original, né? Investir numa luminária, num lustre, vale a pena também para ornar pelo menos um espaço, né? Uma sala de visita, né? Um espaço que se recebe as pessoas, recebe a família. Às vezes também elas estavam com a luminária do proprietário antigo, e às vezes o gosto não tem nada a ver. São coisas assim que chamam a atenção e que a pessoa pode se sentir angustiada só por causa daquela luminária, né? Então, por que não trazer essa luminária e proporcionar também um bom relaxamento, um bom aconchego, né? Se sentir bem olhando aquela luminária que está lá em cima no teto. Que tem modelos e modelos de vários tipos, né? Para vários gostos. E eu mesma já morei num apartamento que a luminária parecia assim uma boca de canhão. Eu achava aquilo horrível. E a primeira oportunidade eu tirei aquilo porque era realmente muito feio. Então tem essas coisas, né? Para você poder fazer a ornamentação, a decoração, né? A questão do mobiliário, quando vai se comprar mobiliário, por exemplo, né? Precisa, vamos imaginar que você mudou para um apartamento alugado, precisa de um guarda-roupa, de uma estante. Procure mobiliários soltos, né? Não os planejados, porque o planejado é feito sob medida, né? É preso na parede. E os mobiliários soltos, eles têm muito mais versatilidade, você pode mover para um lado e para o outro, pode levar embora quando for se mudar, né? E tem vários modelos também no mercado, mas essa facilidade de você retirar e levar é muito melhor para quem tem um apartamento alugado. O planejado, ele é bom porque ele organiza o espaço exatamente na sua necessidade, mas ele fica lá, né? Quando você for levar para outro lugar, é muito provável que tenha que fazer ajustes, né? É possível, mas às vezes a dimensão que você tem de um lado não é igual a de outro, e aí certamente vai ter que ter ajuste. E dependendo do tempo que passa, as fábricas sempre lançam modelos de laminado, de folha, de acabamento diferente. E aí nem sempre vai ter a mesma para compor, a não ser que seja branco, que é o padrão. Mas mesmo os brancos, né, eles com o tempo eles vão ficando um pouquinho meio amarelado. E alguns brancos eles são muito brancos que não, mas alguns vão dar diferença, né? Se precisar fazer um ajuste, depois que passar muito tempo, não vai ficar a mesma coisa. Então, não é que não possa fazer, mas prefiro que for assim, que possa tirar e levar, né? É melhor. A questão das cortinas, né? As cortinas, ela também tem que furar a parede ou furar o teto, né? Tem gente que gosta, tem gente que precisa porque bate sol ou porque precisa de uma privacidade. Então, coloque a cortina, né? Depois que você for embora, tira. Ela também vai ajudar a compor o ambiente, muitas vezes é necessário também, né? Não se prenda nessa coisa, porque fura a parede, porque fura o teto. Isso é fácil resolver. Quando sair, é uma mãozinha de massa, uma pintura e está tudo certo, né? De qualquer forma, a pessoa quando sai do apartamento, ela precisa pintar de novo para devolver. Então, não é isso que deve ser o impedimento da pessoa ter as coisas que gosta, né? Porque a gente precisa ter as coisas que gosta agora, no momento, não depois, não saber nem quando, né? Nem se vai estar vivo amanhã. É claro, tudo dentro do possível, né? E pensando sempre no futuro. Como eu falei, as almofadas e os tapetes, né?
às vezes isso já traz uma cara nova. E às vezes também tem muitas pessoas que sabem tricotar ou sabem costurar e podem personalizar, né? Pode usar barbante, pode usar alguns tipos de materiais e pode fazer tapete, pode fazer aquelas cortinas que chamam macramê. Tem muitas técnicas, né, que as pessoas usam e isso fica muito personalizado, né? Isso é uma coisa que é um detalhe que fica muito personalizado. Então pode fazer manta para colocar no sofá, pode fazer manta para colocar na cadeira, uma toalha, capa de almofada, tem várias coisas, né, que pode fazer. E bacana que fica personalizado. Então, às vezes as pessoas estão à toa em casa, mas tem habilidade de fazer, aproveita o tempo, né, para fazer isso também. É bacana, né? Os objetos antigos, né? Minha mãe tem um relógio que foi da minha avó e tá lá com ela. É a herança da família, né? Ele é bem bonito, né? Então tem pessoas que têm coisas que querem guardar, querem perpetuar. Então usa, não deixa guardado, usa. Coloca na parede, coloca na estante que for o objeto, né? Decoração. Usa. Objetos afetivos, ele tem uma história, né? Essa história, ela faz parte da vida da pessoa, né? Ela deve ser revivenciada. Agora escolha coisas que trazem alegria, não vá colocar coisa que você fique triste, né? E toda vez que você olha, você, em vez de ficar alegre, de rever os momentos bons, você fica triste, aí não faz sentido, né? Sempre as coisas que realmente trazem mais alegria, trazem boas memórias, boas lembranças. E tem essa história para contar, né? Isso é muito bacana. Invista em coisas que tragam o olfato, né? A sensação olfativa. Algumas coisas são de memórias, outras são objetos, né, que podem ser feitos, confeccionados com canela, com café, com temperinhos, né, com cravo, o próprio incenso, né, que ele perfuma o ambiente, as essências, óleos naturais, essenciais, né, elas vão liberando o odor, né, e é muito bom esse despertar olfativo que faz sensações boas, né, traz sensações boas para o espaço, né. Sempre é bom a gente ativar o nosso sentido. Por isso que as cores é importante, que ativa a nossa visão, ativa, né, outras áreas do cérebro. Quando possível também um pouco de música, para quem gosta. E é a parte olfativa, né, que você tem os aromas, tem os perfumes, tem essas essências, tem os incensos. Isso é muito bom que também traz esse conforto, né? As texturas das coisas, dos objetos, né? Ela desperta o tato, né? Ela desperta essa questão sensorial do tato, né? Às vezes um tapete com uma textura um pouco diferente, às vezes uma almofada, enfim, uma colcha, às vezes ela é mais fofinha ou às vezes ela tem uma fibra mais natural. Uma própria cortina, às vezes, né, com uma fibra diferente. Então, ativar também o tato é bacana. Ativar os sentidos de uma forma geral, né? Isso tudo vai trazendo mais bem-estar, né? Mais conforto para quem está morando, né? A conexão, né, com o ambiente, né? Trazer essa conexão, né? Os porta-retratos, né? Como eu já tinha falado antes, né? Dos objetos. Sempre é bom ter porta-retrato, né, da família, das pessoas que a gente gosta, que a gente
estar sempre por perto das vivências, né? As boas experiências, né? O que faz parte da nossa história, que vale a pena. Como eu falei, não adianta botar uma foto numa pessoa que já faleceu e toda vez que a pessoa olha, ela chora, ela não fica feliz. Então isso não vale. Tem que colocar e lembrar momentos bons, vivências boas, coisas que valeram a pena e que ficaram, que vão ser bom para ser contadas, relembradas, revividas, né? Isso conecta com a pessoa, conecta com o próprio eu, né? Conecta, faz sentido, né? De ter por perto aquelas coisas, aquelas pessoas, né? Mesmo que seja em foto, mesmo que a gente reviva momentos, né? Que servem só de histórias para contar. Cada um tem a sua história, cada um vive um momento, cada um tem as suas dificuldades, necessidades, desafios. E certamente todo mundo vai ter a sua história que vai valer a pena contar, né? De uma forma ou de outra. Sempre tem histórias para contar, histórias que realmente valem a pena. E é isso, para um apartamento alugado, para uma casa alugada, ou até que não seja alugada, vale a pena investir em algumas coisas, né? Transformar o espaço como se fosse realmente seu, né? Conectar com esse ambiente e te trazer essa sensação: aqui é minha casa, aqui é o meu espaço, aqui é o meu lugar. Nem que seja um cantinho, nem que seja, porque às vezes a família é grande também e é difícil, às vezes as pessoas são diferentes, né? Mas de uma certa forma tentar uma harmonia, né? E fazer essa conexão da casa, fazer sentido para ela, ter as sensações que ela deseja, ter as sensações que ela realmente gosta, né? E isso faz toda a diferença, ajuda no nosso humor, ajuda no nosso bem-estar, ajuda na nossa imunidade. São muitas coisas que contribuem para a nossa saúde, tanto física quanto mental. Tudo está relacionado, né? Tudo está conectado. A gente precisa estar bem com nós mesmos, a gente precisa estar bem com a nossa mente, com o nosso corpo, nutrir nosso corpo, né? Beber água. Aliás, hoje é o dia da água, né? Bebemos sempre bastante água todos os dias, é muito importante. E quem tiver dúvida, pode mandar para mim, né? As consultorias continuam online. Essas dicas, né? Que precisar de dicas para transformar o espaço do seu jeito, né? Manda para mim, entra em contato pelo direct ou pelo e-mail e a gente vai combinando, vai alinhando. E o que eu puder ajudar, pode contar comigo. Quem tiver dúvida, pode mandar, tá? E é isso. Valeu, muito obrigada pela presença.